Olá, olá, olá! Tá no ar mais um episódio do Psicotalks e hoje vamos falar sobre a tristeza e depressão. Hoje temos uma convidada mais do que especial, a professora Cristiane Fonseca. Ela é psicóloga, mestre em análise do comportamento e trabalha na clínica, a minha mestre da minha vida, que eu tenho muita admiração. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho agora. Olá! Então, o Vini me fez esse convite para participar desse momento super gostoso, falar também de um tema que eu gosto muito. Acho que ele já me apresentou, né? Eu sou psicóloga, sou mestre em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília, bacharel em Psicologia pela Universidade Selma, importante falar isso, né? E especialista em Análise Comportamental Clínica. Trabalho como professora, como psicóloga no contexto universitário, psicóloga escolar, do ensino superior, e psicóloga clínica no Interação, Instituto de Análise do Comportamento. Em primeira mão, né? Divulgando aí a novidade. Então, eu sou o Vinícius Coutrin, sou acadêmico do 5º período de Psicologia, sou apaixonado pela análise do comportamento e trabalho com crianças com autismo. Então, galera, eu me chamo Ali, eu também tô no 5º período de Psicologia, aí nessa jornada, junto com o Vinícius, e eu sou a pessoa aqui que é fã de Psicologia Organizacional, já deu pra perceber, né? Sou muito, muito fã de POD. Antes da gente começar, queremos pedir para que você nos siga nas nossas redes sociais, @psicotalks com 2 S, no Facebook e no Instagram. E a gente também tá em diversas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, no YouTube também. Então, onde ficar melhor para você, provavelmente vai nos achar, certo? Então, hoje o nosso tema é um tema muito importante. Falar sobre depressão nesse contexto em que vivemos hoje, eu acho que é muito necessário, junto com o debate da semana passada, né, sobre ansiedade. E é isso. Cris, pra ti, a primeira pergunta. Tem como a gente não se sentir triste? Vini, não. Eventualmente, né, a gente vai ficar triste. Faz parte da característica da espécie humana e muito provavelmente não só da espécie humana. E o que alguns estudos já têm demonstrado, na verdade isso já tem um tempo que isso é discutido, né, desde Charles Darwin, ainda em 1880, já se falava sobre o papel evolutivo da tristeza, da depressão, enfim, né? Tem uma função importante para a sobrevivência da nossa espécie. Então, falar que é possível viver sem ficar triste, isso é uma falácia, né? É uma ideia que não é possível, algo que não é possível. Então, uma pergunta que a galera faz é quando é que essa tristeza ela passa a ser depressão? Como é que esse processo de estar triste, depois estar depressivo, como é que rola essa relação entre a tristeza e a depressão? Acho que existem, né, os critérios diagnósticos para você classificar a depressão, e aí são vários, né? O tempo em que você está passando por essa situação, os prejuízos que você tem, alguns padrões de comportamento que são apresentados. Aí isso daí eu acho que é fácil da gente pesquisar se a gente entrar nos manuais e a gente vai identificar essas informações, né? Considerando o papel do analista do comportamento em relação a isso, a gente vai chamar de depressão quando a gente percebe que já está trazendo prejuízos significativos para o indivíduo e a gente observa a redução muito significativa na atividade comportamental do indivíduo a ponto de trazer prejuízos muito severos para ele e para as pessoas com quem ele se relaciona. E aí, no caso da tristeza, a gente observa mais como um sentimento que é comum, que é frequente e é passageiro. Você se sente triste e passa, depois de um certo tempo. A depressão, ela é algo mais prolongado. E aí tem relação também com outras respostas, né? Que pode vir perda de peso, pode apresentar até mesmo prejuízos no sono, passividade ou a irritabilidade excessiva, alterações neurofisiológicas.
Então, é diferente da tristeza pura e simplesmente. Sim, e eu acho assim, a gente volta a um ponto muito importante que a gente tem falado desde o começo dessa série. Eu acho que isso é tudo muito subjetivo, sabe? Então, é muito importante que a pessoa se conheça e a gente volta a repetir. Vamos fazer terapia, por favor. Porque é muito importante se conhecer e saber os seus próprios limites. Uma pessoa, ela pode ter um humor e uma forma de se comportar não tão espivitada como uma pessoa extremamente animada, e nem por isso ela tá com depressão. Eu acho que a gente precisa entender também que essa experiência sobre sentir-se depressivo é uma coisa muito subjetiva. Se a gente pega o DSM-5, por exemplo, tava comentando com a Alessandra ainda agora, né? Esse é um texto, inclusive, de uma cadeira que a gente tá tendo. O DSM-5 traz 40 páginas de diversos transtornos depressivos, né? O transtorno até dizer já chega, com características que são incontáveis. Então, até quando a gente lê esses transtornos, a gente acaba se identificando com 1000 durante a leitura e tudo mais. Então, isso mostra como isso é uma questão muito subjetiva, né? Que a pessoa precisa se conhecer, precisa mergulhar nesse processo de autoconhecimento para saber, bom, isso aqui pra mim não é patológico, já isso aqui pra mim é porque tá me causando sofrimento aqui e ali. Então, eu acho que a gente precisa tomar conhecimento sobre esse tanto de variável, porque isso influencia muito. Saber que, por exemplo, né, nesse momento do Covid, da quarentena e etc., uma pessoa faleceu e aí a pessoa ela vai passar por um processo de luto, e isso é um processo natural da existência humana, onde a pessoa ela vai se sentir triste. E isso não necessariamente é uma depressão. Mas como a gente eu já escutei casos onde tipo, a pessoa tá no velório e ela toma um remédio pra ela ficar apática e se acalmar e tudo mais. Por que a pessoa não pode ficar triste ali? Né? É normal que essa pessoa fique triste ali. Então, eu acho que quando a gente toma conta e toma propriedade de variáveis que vão influenciar no sentir-se triste, porque a tristeza não é um sentimento nosso. Quando a gente se apropria disso, a gente consegue medir o que é patológico e o que não é patológico. Ou pelo menos a gente se aproxima, né, disso. E aí, tu entraste no ponto importante dessa discussão, Vinícius, porque que aí é algo que tem a ver também com práticas culturais, né, já muito antigas, que é a ideia de que a gente precisa fugir a todo custo da tristeza, que sentir tristeza é algo ruim que a gente precisa evitar, desconsiderando que é algo natural da vivência, da existência humana. Então, todo mundo em algum momento vai ficar triste. E como eu falei no início, né, da nossa discussão, ela já tem muitos dados que sinalizam para a importância. A tristeza ela não existe à toa, ela tem uma função no nosso processo evolutivo, né? E muito provavelmente tem relação com uma necessidade do nosso organismo, né, para nos preservar. Até para a gente parar e imaginem vocês que a gente está insistindo numa determinada forma de se comportar, né, constantemente. E aquilo ali começa a gerar frustração e sentimentos ruins. Às vezes, o nosso organismo ele precisa sentir algo um pouco mais forte, um pouco mais permanente, para ele parar e ter a oportunidade, talvez, de mudar e apresentar formas de se comportar diferentes. Talvez seja uma possibilidade, né? Mas, enfim, essa questão do você não poder sentir tristeza também é um outro problema. Porque aí as pessoas começam a se engajar em comportamentos de fuga e esquiva de qualquer evento que possa trazer algum tipo de sofrimento e não conseguem, porque isso é incontrolável. Sim. E aí entram excesso de medicações, enfim. E ocorre também um outro problema, que é as pessoas não desenvolverem repertório para lidar com as situações de incontrolabilidade. Situações em que você não tem como evitar o desconforto, a tristeza, e aí aumenta a probabilidade de você, em situações futuras, né, desenvolver um padrão depressivo, apresentar a depressão, porque você não tem repertório para lidar com isso, né? Cris, eu queria te perguntar se na clínica, né, na tua prática clínica, existem muitos casos em que a pessoa ela já chega com 1000 diagnósticos, né, que ela se deu.
Sim, acontece bastante do cliente ele já chegar certo de que ele tem depressão ou de que ele é bipolar, enfim. Até porque é muito fácil você ter acesso a informações sobre as características ou sobre os critérios diagnósticos, né, de cada transtorno. E aí é como tu falaste anteriormente. Se você for parar para ler todos os critérios diagnósticos do DSM, você vai se encaixar em alguma coisa. Se não em várias. Aí a gente precisa discutir com o cliente, fazer uma análise mais aprofundada de cada quadro e fazer a discussão de que, assim, um critério também importante é o nível de prejuízo que aquela condição está trazendo para ele, certo? Mas, assim, partindo da premissa do trabalho do psicólogo analista do comportamento, o diagnóstico ele tem uma função importante para você discutir com os profissionais da saúde, com médicos, enfim, com a equipe que está trabalhando com aquele indivíduo também, e se não estiver, fazer uma boa indicação. Mas o nome tem mais essa função mesmo, de facilitar a comunicação, o diagnóstico. Porque, na verdade, a gente vai encontrar pessoas diferentes que podem apresentar os mesmos sinais e sintomas, e aí, por isso, ter o mesmo diagnóstico, mas a gente precisa fazer uma análise específica daquele caso, compreender a história de vida dele, compreender as variáveis que contribuíram para a instalação e manutenção daquele quadro que ele apresenta, e a intervenção vai ser totalmente diferente, mesmo que ele apresente os mesmos sintomas. Então, acaba que o diagnóstico, numa perspectiva comportamental, em termos de intervenção, ele não ajuda muito. Né? Uhum. Ele ajuda bastante. Se você sabendo o diagnóstico, a gente pode acelerar as perguntas que a gente vai fazer, porque, por exemplo, se o indivíduo chega falando que tem depressão, a gente já conhecendo um pouco da teoria, a gente já consegue direcionar alguns questionamentos para facilitar o acesso às informações. Por exemplo, é muito comum indivíduos com depressão terem uma história de vida com muita coerção, uma história de vida de muita dificuldade, muito sofrimento, de punições, de exposição a eventos muito aversivos e especialmente de incontrolabilidade. E indivíduos também que tiveram perdas recentes, estão passando por essa situação de perdas e um repertório de variabilidade comportamental reduzido. Então a gente já tem como ir levantando algumas hipóteses preliminares, mas ainda assim, sem uma boa investigação, pouca coisa pode ser feita só com esses dados que o cliente traz. Então, estando certo ou não esse diagnóstico do cliente, a gente acolhe, acata, diz, vamos investigar melhor e tal. A gente tem que investigar por que para ele é importante ter esse rótulo, por que ele traz esse discurso de que ele tem depressão, ou por que muitas vezes ele não aceita também, né? Por que eles rejeitam tanto esse rótulo. Então, tudo isso vai entrar na nossa análise, na nossa discussão. Sim. Sobre isso, eu acho também que quando essa pessoa, ela basicamente interioriza esse diagnóstico, ela vivencia, ela acredita muito nisso. Ela toma aquilo como uma verdade absurda e ter se entendido com esse diagnóstico traz para ela como se fosse uma calma, entre aspas, de saber, então é por isso que eu estou desse jeito. Então é por isso que eu me sinto dessa forma. Então, já que eu me sinto assim, né, é uma coisa que é da minha natureza, ou é algo inato, ou é alguma alteração orgânica e que eu não tenho controle, nada que eu faça vai mudar isso, né? Então, tô numa zona de incontrolabilidade, que eu não tenho como mudar. E interessante isso, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai abordar isso com o cliente, né? Que às vezes eles falam assim, eu não consigo, é por conta da depressão, não dá pra eu mudar, eu não consigo sair do lugar. E aí a depressão é a justificativa pra isso. E aí quando a gente começa a discutir com eles que a forma como eles se comportam, produz, não tá tentando falar isso de uma forma menos técnica possível. A gente incorpora a linguagem assim.
Então a gente pensando assim, tudo bem, ok, a gente também não vai entrar no mérito de culpa, né? O cliente, a gente tem muitas metáforas interessantes que a gente pode trabalhar com o cliente para desconstruir essa ideia também, e também não passar essa ideia de que ele é o culpado pelo que tá passando, enfim. Mas a vida dele e a história de vida e tudo que ele passou durante toda a trajetória dele contribuiu e resultou naquele estado de sofrimento no qual ele se encontra. Mas é importante encaminhar para o médico e ajudar esse cliente e talvez fazer um tratamento em parceria, né, com psiquiatras, com neurologista, enfim. Mas será que a medicação por si só vai resolver aquele problema se a gente não pensar em mudança no contexto em que ele está inserido, nas variáveis às quais ele está sendo exposto e na forma como ele se comporta diante do mundo, né, e das pessoas? Será que é possível entregar o meu futuro nas mãos de uma medicação e esperar somente que ela faça efeito, que ela haja e que eu me sinta melhor? Então é isso que a gente precisa questionar com os nossos clientes. O que mais que você pode fazer? E a sua parte nisso? A gente observa muito, que é mais comum e que é frequente em clientes com diagnóstico de depressão, pessoas que tiveram um histórico de muita punição, em que tudo agir, se comportar e tentar fazer coisas novas gerava punição. Aí eles apresentam um padrão de passividade e de fuga e esquiva. Estão sempre se comportando para evitar maiores problemas. Isso é um terreno fértil para o sentimento de tristeza, aquela sensação de que eu não tenho controle sobre a minha vida, que nada que eu faço faz eu me sentir bem e que a minha vida não tem nada de bom. E aí a gente faz essas análises com o cliente, mostra toda essa situação para ele e aí começa a discutir, tá, mas você tá passando por isso, a gente identificou, agora vamos pensar, vamos tentar outras formas, outras estratégias, vamos tentar fazer coisas diferentes. E aí, dentro da análise do comportamento, tem uma intervenção bem legal, que é a ativação comportamental. Tem muitos estudos e é uma intervenção com embasamento científico muito sólido, muito consistente, que tem mostrado resultados muito importantes em relação ao tratamento da depressão e que prevê mesmo aumento da atividade comportamental, que o indivíduo passe a emitir com mais frequência comportamentos que produzam consequências prazerosas para ele, certo? Então ele precisa se engajar em comportamentos que produzam consequências mais prazerosas, certo? Certo, ótimo. Então, Cris, eu queria te fazer 2 perguntas, na verdade. Eu queria saber se todo cliente que é diagnosticado com a depressão na clínica psicológica, ele precisa necessariamente fazer uso obrigatório da medicação ou não precisa? Como é que funciona esse processo? E a outra pergunta que eu tenho para te fazer é, quando o cliente chega na clínica e faz toda essa análise que você falou aí, e ele é diagnosticado com depressão e ele precisa fazer uso da medicação, quando o cliente ele se nega a tomar a medicação devido a, preconceitos que ele tem em relação à medicação, ou dele não acreditar, dele não, depositar a disposição dele em relação à medicação, como é que funciona todo esse processo na clínica? Vamos por partes, né? Se tu me perguntaste assim, todo cliente precisa geralmente quando ele chega com o diagnóstico de depressão, quando não foi ele mesmo que se diagnosticou, ele já tá vindo por encaminhamento de algum profissional da saúde, algum médico, né? Quando ele chega com o diagnóstico, porque às vezes ele tem uma hipótese. Então, se ele chega já com o diagnóstico fechadinho, é porque provavelmente algum médico ele já passou em algum momento da vida pelo profissional da saúde que encaminhou para terapia. E aí, se de fato for depressão, e isso já foi um quadro que se arrasta há muito tempo, a gente vai conversar com ele sobre os benefícios da medicação, né? Em casos de pacientes que
tem algum tipo de preconceito. Então, se ele chega já com o diagnóstico, já veio do psiquiatra, está tomando a medicação, aí a gente vai conversar e discutir com ele o quanto que é importante manter o uso daquela medicação, né? Por isso é que é importante que o psicólogo também conheça as medicações que são utilizadas, qual é o mecanismo de ação daquela medicação, qual é o efeito que ela vai produzir. Por exemplo, existem medicações que são utilizadas em quadros depressivos que elas aumentam a sensibilidade do indivíduo aos estímulos reforçadores. Então, isso é importantíssimo pra gente, certo? Isso vai ajudar muito o trabalho do psicólogo. Ajudar o indivíduo a ficar mais sensível aos estímulos reforçadores, isso é super legal, certo? E isso vai ajudar a gente no caso daqueles clientes, por exemplo, que a atividade comportamental tá tão reduzida que ele não tem nem escuta. O humor tá tão rebaixado que ele não tem nem escuta. Então, ele vai precisar do suporte medicamentoso. Então, assim, aí se você me perguntar, todo cliente que chega com diagnóstico de depressão precisa de medicação? Sim. Se ele tem um diagnóstico fechado, se é um quadro de fato de depressão, o ideal é que a gente faça um trabalho junto com o psiquiatra. Agora, nem todo mundo que chega no consultório com um quadro que aparentemente é depressão, de fato está deprimido, entendeu? A gente precisa conhecer, observar o que está acontecendo e conhecer o quadro, a situação do indivíduo para avaliar. Se você me perguntar, você encaminha todo mundo para o psiquiatra? Não, tem gente que a gente não precisa encaminhar. Vai depender muito de como que está o quadro do nosso cliente. Se a gente avalia que com algumas intervenções simples a gente vai conseguir um resultado sem precisar de medicação, a gente faz as intervenções, o cliente melhora, né? E já aconteceu com muitos clientes meus, da gente conseguir melhorar e aí não precisar fazer uso do cliente conseguir melhorar sem fazer uso de medicação. Mas, hoje em dia, eu valorizo bem mais do que no começo, como preciso confessar. Já tive um momento no meu histórico, ao longo do meu trabalho profissional, que eu evitava mais o trabalho, essa parceria. Mas, hoje em dia, eu sou muito ciente da importância e da necessidade de você encaminhar para o psiquiatra e ter uma boa parceria com esse psiquiatra, conseguir discutir os casos e conversar e fazer as análises juntos, né? Isso também é muito importante. Se você tem abertura com o médico, se você consegue analisar juntos e discutir juntos, até mesmo as possibilidades de medicação, discutir quais são os efeitos mais comuns daquela medicação, para a gente pensar e incluir essa variável nas nossas análises. Cris, e assim, tu também tem um enfoque no público infanto-juvenil, não é? Se eu não me engano. E como essa depressão, ela se apresenta nesse público? Porque o que eu tinha olhado é que o transtorno depressivo em crianças e adolescentes, ela pode se apresentar por meio também da irritabilidade, né? Tu achas que o diagnóstico nesse público, ele é mais complicado, o manejo é mais complicado ou não? Eu li uma vez que o diagnóstico com crianças e adolescentes, qualquer diagnóstico com crianças e adolescentes, ele precisa ser escrito a lápis. Porque são indivíduos que estão em fase de desenvolvimento e aí a gente precisa realmente ser muito cauteloso no momento de rotular uma criança, seja o que for, né? Mas assim, é possível que a criança, ela desenvolva assim uma depressão, qualquer indivíduo pode ter depressão, a depender do que ela tá, das condições ambientais às quais ela está sendo exposta. Enfim, né? O comportamento é muito determinado, né? A gente precisamos considerar filogênese, ontogênese e cultura. Então, a filogênese são as variáveis organísmicas, características da nossa espécie. E a ontogênese é a história de vida, além de variáveis culturais. Então, a gente tem percebido com maior frequência o aumento de crianças, né, diagnosticadas com depressão. Sim. Isso é uma coisa que tem chamado a atenção dos profissionais da saúde e especialmente dos que trabalham com crianças. Eu não sei te responder se isso é resultado de questões culturais. A gente sabe que atualmente nós somos expostos a menos a gente tem menos oportunidades, por exemplo, de desenvolver um padrão de comportamento de autocontrole. O que é isso? Vou tentar dar um exemplo simples para vocês.
Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de música, de filmes, enfim. Mas para eu assistir um filme, ou ele tinha que passar na sessão da tarde, ou, assim, poucas opções de filmes infantis no cinema. A gente só tinha um cinema na cidade. Se eu não me engano, só tinha 2 salas. Enfim. Depois teve um cinema, depois teve outro. Enfim, eu não vou me lembrar desses dados históricos, porque eu fui pouquíssimo no cinema. E aí, ou então, alugar um filme, que aí você tinha que esperar o final de semana ir na locadora, alugar esse vídeo, enfim. Hoje em dia, a minha filha quer assistir um filme, ela assiste um atrás do outro, só apertando alguns botões. Sim. No Netflix, né? E tem Netflix, tem YouTube, tem My Family Cinema, enfim, um monte de opção. Ela não precisa esperar, não. E tá aí. Tá? Ela sabe já ligar a TV, colocar no Netflix, escolher o filme que ela quer. Ela não precisa esperar o final de semana. Ela não tem a quantidade limitada de filmes, assim. Vai na locadora no sábado, escolhe um, assiste, terminou, ainda tem que rebobinar a fita. Porque senão pagava multa. Então, com isso, as crianças, elas tinham mais oportunidade de aprender a esperar, né? Eu tô dando só um exemplo. Música. A gente não tinha Spotify, a gente tinha que sonhar com o dia em que ia ganhar um disco, né? Eu gostava da Xuxa e das Paquitas. E aí, quando lançava um disco, o papai esperava ele diminuir o preço para poder comprar para me dar o disco. Ou então eu ficava esperando passar na rádio, e aí a gente ficava com a fita lá no ponto. Na hora que tocava a música que a gente gostava, a gente apertava lá para gravar. E rezar pro locutor não fazer nenhum comentário no meio da música para não estragar a música. Isso são coisas simples, turma, mas essas pequenas coisas, elas eram oportunidades da gente aprender a esperar pelas coisas que a gente queria. E até mesmo essas coisas acabavam tendo um valor pra gente muito maior. Quando a gente conseguia, a gente ouvia várias vezes a mesma fita. Enfim, isso é para dar um exemplo para vocês, é que hoje em dia as coisas são tão fáceis, a gente tem acesso tão rápido, que acaba que o valor reforçador delas diminui. Então, acabam que não são mais tão prazerosas. E aí as nossas necessidades vão ficando cada vez mais caras, mais difíceis. Isso é uma das variáveis que a gente avalia, que eu penso assim, que tem contribuído para alguns quadros depressivos em crianças e em adolescentes. E isso pode aparecer em irritabilidade, em baixa tolerância à frustração, enfim. Certo? Eu tô falando só de uma variável, tem outras variáveis, né? Os pais, cada vez se exige mais dos pais tempo para trabalhar e muito apelo ao consumo. São variáveis que eu acho que são importantes, que têm contribuído para o aparecimento desses quadros. Além disso, tem a possibilidade também de que esses quadros eles não eram diagnosticados, né, tão facilmente. Então, será que antigamente as crianças também tinham depressão e as pessoas não observavam e não valorizavam? E isso passava despercebido, né? Então, também tem essas outras possibilidades, certo? Sim, eu entendo. Acho que tua fala foi maravilhosa, sabe? E eu levo essa questão do ambiente reforçador e sua magnitude para uma coisa mais ampla também. Eu tenho muita perspectiva sobre a tomada de consciência, né? Sobre o se sentir ativo no mundo. E eu acho que sobre essa tua analogia aí, é bem isso, sabe? O esforço que demandava antigamente para a aquisição de certas coisas reforçadoras era um esforço muito maior. Então eu me sentia vivo nessa caminhada. E hoje, né, a gente está vivendo um mundo onde a informação ela é muito fácil, então as coisas acabam, acho que, sendo tão fáceis que a gente naturaliza, né, as coisas ficam naturalizadas e por isso entra como uma certa banalização também, sabe, de tipo, eu sei que eu posso assistir 10 filmes agora, então, tipo, eu coloco aqui rapidinho, pra mim eu não tô nem aí, sabe? Tipo, Sim. Tanto faz. E era uma coisa que antes não tinha. Então eu acho que é justamente essa perspectiva sobre como no decorrer do tempo, né, com um excesso de informações e com o excesso de facilidades que tem atualmente, a gente acaba por empobrecer muito o ambiente em que a gente vive. Sabe? Sim. Porque muitas coisas que antigamente eram questões reforçadoras, hoje são tanto faz. Então, eu acho que eu tenho muito essa perspectiva sobre
o poder da tomada de consciência, né? Como eu até postei no meu Instagram esses dias uma frase minha, que eu acho muito importante que dentro de todo esse processo, e não só da depressão, né, eu acho que no manejo clínico de forma geral, a tomada de consciência é muito importante para o cliente, porque ele precisa se sentir ativo dentro desse processo para que a gente busque melhorias, né? A gente não tá na clínica para pontuar, tu vai fazer isso, dessa forma, que tu vai ficar bem por causa disso, né? A gente guia esse paciente, esse cliente, e assim, ele precisa também tá nesse meio, né? Ele precisa estar ativo nisso, ele precisa estar disposto a mudanças, e nisso eu acho maravilhoso a técnica da ativação comportamental, né? Tem benefícios maravilhosos, e eu tenho muito essa perspectiva sobre como a tomada de consciência ela pode fazer muita diferença, e como a tomada de consciência hoje ela tá muito mais difícil do que antigamente. Então, já encerrando o episódio, eu queria saber, Cris, se tu tem dicas que tu pode dar para quem está nos escutando sobre como lidar com os sentimentos de forma geral. Bom, a primeira dica é aceitar os sentimentos, né? Sejam eles bons ou ruins. E, na verdade, a gente tentar fazer o exercício de não classificar, só sentir. Às vezes, a gente pensa assim, a gente está vivendo situações que são doloridas, são difíceis. Por exemplo, eu estou num emprego que é muito ruim, que não me faz feliz. Estou trabalhando em um determinado lugar que não é bacana, que não corresponde às minhas expectativas. Ou estou num relacionamento que não está bacana. Mas aí eu tenho medo de mudar de emprego. Eu tenho medo de sair desse relacionamento, enfim. Porque eu acho que essa mudança pode me gerar sofrimento. E eu não quero sofrer. E aí a gente fica fugindo e se esquivando de mudanças, de exposição, de tentar fazer coisas novas, por medo de sofrer, por medo do que aquilo pode produzir de aversivo pra gente. E aí com isso a gente se mantém numa situação que muitas vezes não é confortável, não é bacana, e a gente não consegue perceber que de uma forma ou de outra você já tá sofrendo, né? Já não tá legal como tá. E aí eu gosto muito de usar uma metáfora que eu aprendi num curso que eu fiz com uma professora chamada Cássia. Essa metáfora é o seguinte: imagina que você tá num quarto e que esse quarto de repente começou a pegar fogo. E aí você correu para um canto do quarto na tentativa de se esquivar, de fugir do fogo, de não se queimar. E aí nesse cantinho que você ficou, o fogo não chega, porque ele tá mais pro meio do quarto. Só que lá tá quente, tem fumaça, e a cada dia tá ficando mais imprensado, porque o fogo tá aumentando. Então tá ficando cada dia pior, cada dia mais desconfortável. E você olha pra frente, pra sair desse... Tem uma porta que te tira dessa situação. Só que para isso você precisa passar pelo fogo. E aí, quando a gente fala isso para os clientes em terapia, é importante a gente falar para eles assim: eu posso te ajudar, eu posso segurar na tua mão e passar pelo fogo contigo. Mas é possível que você se queime um pouco, que você tenha algumas queimaduras, que seja dolorido. Eu não vou me queimar tanto, provavelmente não vou me queimar porque eu já passei outras vezes. E a função aqui, eu não tenho como me queimar por você. O que eu posso é segurar na tua mão e te ajudar a atravessar. E aí, passando pelo fogo, você vai chegar na porta onde não tem mais fogo. Só que você vai chegar lá com algumas queimaduras. Essa é uma metáfora que eu gosto muito de usar. Eu acho que ajuda a gente a fazer uma reflexão importante, interessante, que muitas vezes a gente deixa de passar pelo fogo porque a gente se acomoda e fica ali no cantinho, desconfortável, quente, com fumaça. A gente não tá feliz nesse lugar. Mas a gente tem tanto medo de uma queimadura que a gente muitas vezes escolhe ficar para sempre ali no cantinho, naquela condição de desconforto. Então, eu acho que a sugestão que eu tenho é que a gente pense, né? Pense sobre as escolhas que a gente está fazendo e as situações em que a gente tem evitado. Quais as mudanças que talvez fossem importantes a gente fazer para ser mais feliz, para
de fato, entrar em contato com coisas que vão gerar mais prazer, mais sensações boas. A vida, ela não é composta, assim, a vivência humana normal, ela envolve momentos bons e momentos ruins. Mas se a nossa vida, ela tá com mais frequência, nós estamos passando por momentos ruins, talvez esteja na hora de passar pelo fogo e mudar algumas coisas. Nossa senhora, sensacional. Jesus. Estou reflexivo agora na minha vida. Realmente. Voltei 10 casas aqui. Vai ter uns bonequinhos aqui pra analisar umas coisas. E essa reflexão, gente, tem tudo a ver com essa perspectiva que a gente está falando da função evolutiva da tristeza e da depressão, né? Porque tiveram outros pesquisadores, assim, também pensando em outras influências, né? Que eles são psicólogos da psicologia evolutiva, a influência da psicologia evolutiva, que eles pensaram a respeito dessa questão de por que a gente fica triste, né? Que algumas vezes nas nossas vidas a gente persegue algumas metas e que naquele momento elas são impossíveis de serem alcançadas, né? E nessas situações, talvez, qualquer esforço adicional ele vai ser inútil. E o melhor a fazer é simplesmente tirar o time de campo e partir para outra. Então, às vezes, a gente tá ali naquele cantinho, ruim, desconfortável, insistindo em uma determinada coisa, insistindo numa relação, insistindo no emprego. E às vezes é importante a gente ficar triste mesmo, a gente ficar para baixo, a gente ficar mal, para a gente poder perceber que não adianta entrar e se esforçar naquilo. A gente precisa partir para outra, tentar outras coisas, né? Então, eu li isso há um tempo atrás, e foi uma leitura, né, como eu falei, de embasamento da psicologia evolutiva, e eu achei isso sensacional. Eu acho que faz todo sentido. É isso. Sensacional. Sério, Ave Maria. Estou extremamente reflexivo. Então, acho que não tinha forma melhor, né, de encerrar esse episódio. Essa metáfora foi maravilhosa e a Ali agora vai comentar sobre a citação de hoje. Então, assim, eu pensei em uma citação hoje, né, do próprio Skinner, né, já que estamos aqui com uma analista do comportamento maravilhosa, eu trouxe Skinner pra ser... Nada melhor. Pra ser a citação de hoje, que eu acho que se encaixa bem com tudo que a gente discutiu aqui e debateu com a Cris. Então, vamos lá. A citação de hoje é assim: os homens agem sobre o mundo, modificando-no, e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. Então, galera, eu acredito que é isso. A gente tá todo dia, sabe, agindo sobre o mundo, modificando ele, somos modificados por ele também todos os dias. A depressão é uma representação dessa modificação, né, que ocorreu no mundo, tá ocorrendo na gente. É uma troca, acho que acontece uma troca entre a gente e o mundo o tempo inteiro, entre os nossos comportamentos, nossos estímulos e nossos reforçadores, entre outras coisas. É isso aí. Pois é, eu acho que a indicação de hoje, nada melhor do que fazer terapia. Fazer terapia. Sim. Busquem terapia. Como a gente fala várias vezes, a terapia não é só para quem tá passando por um problema ou alguma coisa do tipo. A terapia, ela é pra gente se conhecer melhor, é pra gente saber lidar com tudo que acontece na nossa vida, né? Como o Cris falou, a vida humana, ela é feita de altos e baixos. Então, nada melhor do que saber lidar com isso, sabe? E, de verdade, eu fiquei muito reflexivo com isso hoje. Eu acho que a indicação desse episódio é fazer terapia pra gente poder se conhecer, porque por mais que não seja um caminho fácil, de fato não é. Quem faz terapia sabe disso, não é um caminho fácil, mas é um caminho muito recompensador, sabe? Poder se conhecer, poder se entender melhor é muito reforçador, recompensa muito diversas coisas. Então é isso, Cris, eu queria te agradecer imensamente por ter topado fazer parte desse episódio hoje. Eu que agradeço. Você sabe que eu tenho uma admiração imensa por ti. E é isso, muito obrigado, foi maravilhoso mesmo. E podem me chamar mais vezes. Pode Opa! Então tá bom. Então Um abraço. é isso. Gente, muito obrigado por você que escutou até aqui. E fica ligado que já tem o próximo episódio também. Tá, obrigada, Tchau. gente. E deem o feedback aí se vocês gostaram, né?
Sim, 100%. Sim, claro, a gente amou. Muito, muito, muito. Tá bom, então. Tchau, galera. Tchau. Tchau.